Can you be attentive, Gianluca, please, to Isaiah's arrival? Sì. Okay, so the translation is on, apart from Portuguese. E eu falarei português e inglês neste primeiro momento para as irmãs que falam português. E quando venha o tradutor, diremos. La traduzione è già attivata, se volete usarla. Io parlerò inglese e portoghese perché non abbiamo ancora il traduttore portoghese. La traduction est active, vous pouvez choisir la langue. So let us start again our second session. Começamos então hoje a segunda sessão. And this second session will be on taking up the role. Assumir o nosso papel, o nosso cargo, é a sessão de hoje. Yesterday we were together already with the social and emotional transition. Ontem tivemos juntas já com transição emocional e social. And today we want to deepen again in this special time that has been asked from us. E hoje queremos continuar a aprofundar este tempo especial que a liderança nos pede. We're going to start with a time of prayer. Vamos começar com tempo de oração. And this time of prayer will lead us to enter the call of Moses. And the call of Moses, it's a personal call, looking at the world where Moses was living. Vamos rezar então, entrando na oração, no chamamento de Moisés, na certeza também de que Moisés foi chamado de uma maneira pessoal, olhando para a realidade do mundo que o envolvia. So I invite you again to stop, to take stock of all that you are living today, to be in touch again with yourselves and also with the world that surrounds you. Vou pedir-vos que voltemos a entrar em contacto connosco próprias, entrar em contacto com aquilo que nos habita e também de uma maneira especial com o mundo à nossa volta. And the question that I would invite you to do so is, what situation or what person am I carrying in my body, in my heart now? E para entrar na oração, a pergunta que eu vos deixaria é: qual é a pessoa, qual é a situação que levas agora no teu corpo e no teu coração?
Meanwhile, Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. I invite you to enter into your own existential situation. Moses was tending the flock. What is what you're doing, what you're living now? Convido-te a entrar na tua situação existencial como Moisés. Moisés estava a apacentar o rebanho e tu, o que é que vives neste momento? Ok. Ok, já embaixo. Leva ao pé de Leading the flock beyond the wilderness, he came to the mountain of God, the Horeb. Where is life? Where is God? Where is your leadership role leading you? Aonde é que a vida, aonde é que Deus, onde é que a tua liderança te está a levar? God said, "Do not come near. Remove your sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground." What is the place where you are that it's holy? Yourself, others, your congregation, the world? Qual é esse lugar? Qual é o lugar onde tu estás que é sagrado? Tu própria, a tua congregação, as tuas irmãs, o mundo? The Lord said, "I have witnessed the affliction of my people, so I know well what they are suffering." In the midst of all that we live, God opens our eyes, our sensitivity, to look at the world with God's eyes.
and see the suffering of God's people. E no meio de tudo aquilo que nós vivemos, Deus chama-nos a ver o sofrimento do mundo com os seus olhos. Therefore, I have come down to rescue them. And God doesn't only look at suffering, God wants to rescue that suffering. Deus não só olha o sofrimento, Deus quer salvar o sofrimento. Now go. I am sending you. Agora vai, estou mandando a você. God's looking at the world, Deus, olhando o mundo, us standing on this holy ground, levantando, olhando nesse chão, nos chama. But Moses said to God, Moisés disse a Deus: who am I that I "Que- should go? Quem sou eu que posso ir?" As Moses, we also feel small, inadequate, too small for the big. Moisés se sente muito pequeno para uma missão muito grande. But it's important O to que é say importante dizer isso a Deus, and God says, I e will Deus be with you. disse: Eu estarei contigo. In this time of Advent, Neste período de advento, esta é a promessa contínua que Deus faz. Eu venho, I will be with you. eu estarei I'm contigo. sending you Estou mandando a você, together não somente with me, para si, with comigo, others, com os outros, my grace, with my com a strength. minha graça e com a minha força. So let us pause for a moment of Vamos silence and ask uma God pausa de silêncio para pedirmos a Deus pela graça to respond, que nós precisamos responder para a chamada de Deus, that we can go para que and serve possamos ir e servir com coragem creativity. e com criatividade.
And we ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. So, with the certainty that this is not Nós an idea, sabemos que não é nossa ideia pessoal, é a chamada que Deus nos faz, olhando para o mundo onde estamos, como vimos ontem. to you, David. Agora passo a palavra a Padre David. Esta oração foi um bom início para iniciarmos esta sessão, enquanto olhamos para esta questão, como estamos dentro da nossa vocação, nesta fundação que Deus sempre nos oferece, que esta chamada vocacional, nós respondemos, continuamos ainda a responder em continuação para nos conectarmos e assumirmos essa nova responsabilidade como uma nova manifestação do nosso mundo. Olhamos essa chamada da liderança e este papel particular na responsabilidade. Eu queria perguntar se alguém de vocês se juntou nessa chamada, porque este é um link aberto. Talvez pessoas que não são superiores gerais, que não estão no nosso encontro, que não são superiores da congregação, vocês devem deixar a chamada. Então, se alguém está aqui que não faz parte do Conselho Geral, que não faz parte da liderança, então pedimos para deixar, porque este encontro talvez pode não ser para você. Então, por esta razão, convido. Se existem outras pessoas que a essa coisa não afeta, então nós queremos estar neste encontro para oferecermos esta habilidade a todos. Enquanto entramos nesse argumento, gostaria de compartilhar alguns pensamentos para iniciar. Depois vou convidar a irmã Luísa Maria para falar da sua própria experiência e convido a vocês também a fazerem essa mesma coisa. Então, sem muitas coisas, vou agora partilhar o meu ecrã com vocês. Vocês conseguem ver? Yes. Enquanto entramos nestas questões, não somente a transição emocional neste novo mundo, mas o mundo em si mesmo, nós sabemos que existem questões que nós estamos a procurar de ver, e começarmos de ver como nós ah, exercitamos a nossa autoridade na decisão, mesmo de formas particulares, como não somente na gestão da nossa congregação, isso inclui pedindo pessoas para que possam interagir, mesmo mudanças que talvez que podem criar confusão. Então, esses não são tarefas fáceis. Então, enquanto entramos nesse aspecto comum, então o nosso acompanhamento ainda continua. Vou parar de compartilhar porque tinham coisas, isso não muda. Agora sim.
Então, quando vocês veem nessa diapositiva uma expressão que usamos com nossos colegas para escrever o livro que se diz sim, nós está apresentando na tela. Now it's beautiful. Thank you. Então, Frank Barrett é um especialista no campo do comportamento e da organização, é um dos fundadores de prática, que é uma coisa de grande ajuda para questões de mudança nas organizações. Também é uma pessoa que traz da sua própria experiência como músico com a importância da improvisação. Ele pensa que quando toca o órgão, ele deve conhecer as leis, mas o dom da música jazz é saber quando entrar no espaço da música para ser reprodutor com as outras pessoas e encontrar o seu próprio espaço para poder contribuir. Então, e uma das coisas que eu gostaria de expressar aqui já desde o início é que, respondendo à chamada da liderança, pode ser um problema. Enquanto iniciamos a nossa conversa, vamos olhando este tipo a chamada da liderança. Algumas pessoas não têm esta ambição do trabalho. Fomos convidadas, talvez nos sentimos surpresas. Não tínhamos preparadas. Então, como vamos gerenciar essa questão de ambivalência para aceitar este tipo de responsabilidade? Que é visível para a sua própria congregação, que estão à espera de muitas expectações, e como respondemos a essa chamada para que possa ser inspirada do Espírito e não guiado pelo nosso medo, como falamos ontem. Gostaria de convidar a vocês a fazer uma partilha entre vocês. O que é que você já descobriu para como um elemento de consolação como parte da sua experiência exercitando esse ministério? Quais são os aspectos que você encontra mais difíceis? E se você tem um tempo nos próximos minutos, como você define sucessos na sua nova tarefa? Quais são, por exemplo, que satisfaz a sua própria expectativa no modo que você assume a sua tarefa? Então, vamos parar uns 5 minutos e convido vocês para poderem interagirem com Vou incluir também essas traduções na chat, se podem encontrar as mesmas perguntas na chat.
Muito bem, agora vamos continuar. Enquanto seguimos, vou convidar vocês a usarem essas respostas como parte essencial para o período que vamos compartilhar. Quando iniciamos esta conversa na nossa chamada liderança, encontramos lugares importantes para iniciarmos com o sentido e objetivo. Você respondeu, primeiro você disse sim a Cristo e ao Espírito Santo. Quando você se sentiu chamada nesta vida, e no modo em que esta chamada foi uma resposta particular para o carisma que você está procurando levar em frente, talvez do modo das irmãs religiosas que são importantes na sua vida. Você se sentiu em vários modos que este é um modo de fazer, de viver a vida e colocar junto a sua vida do serviço religioso e, e o caminho espiritual, e todas essas coisas vão dentro com um significado quando você disse sim, dentro, sendo membro da sua própria congregação. Então a pergunta é por quê? E muitas vezes a nossa experiência do acompanhamento das religiosas, quando nos pede de assumir essa responsabilidade na administração, muitas das vezes pode criar essa distância na nossa chamada, porque são duas coisas separadas. Mas se você procurar ver o sentido original, e quando Deus chamou você, tinha este sentido de incerteza, quando você procura de uma resposta onde você tem problemas. Então, precisamos de dar espaço a Deus e liberdade para escutar enquanto nós recebemos isso. Então, responder essa chamada é um passo de coragem, de abertura, de generosidade, de confiança. E a confiança é uma confiança automaticamente em Deus, e Deus nos usa como um desejo de Deus, enquanto Deus nos lembra é seguir na nossa própria capacidade em acreditar que Deus pode trabalhar com os nossos, com o nosso testemunho, os nossos limites e a nossa fragilidade humana. E como Deus faz isso? Como Deus nos convida a aceitar de sermos nós mesmas, não ser uma outra pessoa, mas sermos nós mesmas. Deus quer que nós possamos viver autenticamente, possamos liderar daquilo que nós somos, não criar-se ser uma outra pessoa, ser uma super-herói, mas como o caminho dos discípulos de serem eles mesmos e confiar a Deus, trabalhar com Deus, esta é também uma chamada. Então, responder essa chamada original com humildade e confiança, responder essa chamada seguindo a sua vida, como isso está manifestando nesse convite, na posição de serviço, responsabilidade, mas fazer isso como você é. É uma compreensão se nós somos amadas, aceitadas como somos, e também nos dá a coragem de deixar algumas coisas saírem, tentar novas coisas e procurar novos comportamentos, assumir tarefas que talvez nunca tínhamos feito. É paradoxal. É uma graça que Deus nos convida a aceitar o seu amor como somos, não perfeitos, acompanhado com o nosso sentido de dificuldades, mas confiar que Deus quer nós como nós somos. Isto
mesmo as questões irônicas enquanto crescemos e desenvolver, tentar coisas novas, tudo isso vai além daquilo que acontece, mas isso também faz mudanças, cria mudanças. Não porque é uma coisa que nos vem pedida, mas porque nós queremos neste serviço para a nossa missão. A imagem à direita descreve os níveis, de vários níveis de complexidade da nossa personalidade. Este, o serviço representa muitas das vezes uma coisa invisível, a sua atividade, seus hábitos, as suas habilidades, mas entre esses serviços, todas as coisas que não são visíveis para todas as pessoas, mas isso faz diferença no modo que você se mostra. A sua modalidade, por exemplo, a nossa cultura para modelo mental, ou viemos numa cultura individual ou uma cultura coletiva, ou viemos numa cultura que valoriza a sabedoria dos idosos ou reconhece as crianças. Há culturas que têm uma relação com o tempo. Essas são questões mentais, pessoais, e podem balançar-se em vários modos no nosso comportamento, em vários modos, até onde nós estivermos. Personalidades. A nossa personalidade é um mistério muito importante. Como nós somos formados como crianças, ou fomos ensinadas, talvez, a viver com vergonha, a escutar primeiro, ou se nos foi encorajado a não falar muita coisa. Então, temos esse sentido de alegria ou talvez várias experiências. Essas coisas não são fáceis para mudar. E Deus também não nos pede a sermos pessoas diferentes, mas compreender o impacto da nossa personalidade com os outros é importante. Onde nós estamos com essa vida? Quando fomos jovens, caminhávamos, nos comportávamos de uma forma diferente, olhando o mundo que é influenciado por nossa falta de experiência. Tivemos talvez um tipo de entusiasmo, um tipo de desejo de entrar e assumir o risco, levar riscos. E quando passamos a ser idosas, algumas dessas posições mudam. E agora, na vida média ou nos anos pessoais, como nós conseguimos entrar nessa maturidade como recurso daquilo que nós fazemos. E uma forma muito importante, é uma coisa que muitas vezes pode nos é negligenciada na vida religiosa, como ficar dentro, não somente dos nossos valores, da nossa chamada, que todos nós sabemos que é importante, mas também o que é que isso nos dá uma vida? Para muitas de nós, o ministério que nós recebemos na vida, trabalhando na educação, ajuda da saúde, acompanhamento de crianças ou construção de comunidade, ou mesmo o serviço do ambiente, em qualquer momento que nosso ministério possa ser, muitas vezes nós oferecemos coisas desse tipo. Enquanto entramos no papel da liderança, uma das perguntas que fizemos é: porque existem pessoas, congregações, comunidades que encontram-se bem se são conectadas com os recursos verdadeiros da vida, as coisas que nos alimentam. Vou dar um exemplo. Se não estou saindo fora de questões da natureza e algumas pessoas sabem que eu estou conectada com pessoas que dão vida, trabalhando, caminhando no jardim, isto me conecta com alguma coisa que é sagrada, que sabemos que a oração é importante, mas muitas das vezes o nosso trabalho, a nossa oração pode ser sacrificada. Então, quais são os recursos de vitalidade para vocês? E quais são aquelas que vos nutrem? Papa Francisco nos lembra que a missão não é uma coisa por uma força de desejo. É Cristo que faz que a igreja vá a si mesma. Isto é muito importante. Muitos de nós tentam
fazer as coisas em boa fé enquanto guiamos as coisas. Isso passa a ser um ato. Eu sei que muitos de vocês contam os dias da vossa administração e contam sempre a sua própria trabalho. Para ser honesta a vocês, todas somos humanas, mas não estamos a contar esperando até a nossa missão. Onde é que nós estamos a faltar essa oportunidade para encontrar essa graça de Deus no nosso dia a dia? Deus sempre nos ama, Ele nos chama mesmo assim. A nossa vocação pessoal vem de fato que nós somos filhas de Deus, da igreja, como família. Então, esta é uma lembrança importante, é que trabalho de Deus, isso significa no modo que isso faz que Deus possa agir entre nós ao invés de ir fora do caminho. A nossa missão tem um objetivo, é uma resposta à chamada de Deus. Então perguntamos a nós mesmas: nós estamos prontas a responder à presença do Espírito no nosso mundo? Estamos dispostos a ser instrumento de evangelhos, testemunhas, redes prontas a sermos mandadas em qualquer lugar? Pai misericordioso, para proclamar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, para compartilhar a vida divina do Espírito Santo, edificando a igreja, estamos como Maria, mãe de Jesus, prontos para estar completamente a serviço de vontade de Deus. Esta abertura interior, temos esse espírito para que possamos ser o recurso de alegria que possa ajudar a aliviar esse sentido de responsabilidade que nós carregamos, porque sabemos que não estamos a fazer isso sozinho. Inácio de Loyola nunca pensou sentar ao lado da mesa por muitos anos quando ele foi gerar. Ele, alguns anos depois, alguns jesuítas que quase mais de 100 vários países. Então, uma das coisas que Inácio queria fazer são coisas diárias. Ele estaria a escrever estas cartas na mesa para permitir a viver a sua consciência na oração, para determinar coisas na linha segundo os desejos de Deus. Ou estou simplesmente pensando que Deus pode fazer meus planos desconectados com Deus? O sentido de ser, no seu sentido da missão, e fazer essas coisas de uma forma de consciência conectada com Deus, esta é a forma que Inácio procurava viver a sua vocação. Então, como nós vemos a nós mesmos como líderes, como nos identificamos de uma forma suficiente, de fato, que nós somos chamadas para um tipo de trabalho e um tipo de sermos ou de vivermos ao serviço na nossa congregação. A liderança, em várias formas, é muitas vezes vista como um papel, uma tarefa, mas é uma atividade. De fato, a autoridade formal que nós fomos dadas, o papel que recebemos, não é igual com a liderança. Liderança pode ser exercitada com qualquer pessoa. De fato, encorajar as pessoas a verem a si mesmas como líderes, a ver esse sentido de responsabilidade, o sentimento da capacidade de fazer coisas diferentes. Como, digamos, uma pitada de sal, como nós fazemos essas coisas como líderes? A pesquisa sugere que a identificação com nós mesmos como líderes pode nos dar essa capacidade pessoal, pode ser que nós passamos a ver como integrar esse significado da nossa experiência, também o propósito da liderança. Talvez por causa do meu estudo nesse campo, também
ver essa conexão entre o Evangelho e o modo como Jesus viveu e guiou, e o modo como nós vivemos, passa a ser este ponto essencial no sentido da vida. Então, quando identificamos como líderes, podemos começar a ver experiências, sentimentos de experiências como modos procurando conexões entre o nosso sentido, propósito, desejo de mudança no mundo, como podemos ser parte dessa parte, nos dá o sentido de propósito, motivação, resiliência, o desejo de crescer e desenvolver em prol de serviço de responsabilidade. Então, se você sente essa ambivalência entre esse papel, considera alguns benefícios que você vê como líder. Algumas pessoas fazem, talvez não seriam eleitas. Então, quais são os valores de usar esses elementos? É muito de ajuda quando passamos a adaptar essas coisas de ver a nós mesmos como novo sentido de responsabilidade e habilidade de fazer a diferença. Nós podemos iniciar por várias formas, olhando o mundo na perspectiva de liderança e ferramentas que nos podem ajudar a servir nosso mundo. E vamos falar isso enquanto seguiremos na nossa futura formação. Uma das coisas importantes que nós precisamos de falar como líderes religiosos é essa questão do poder. Porque não temos somente a ambivalência de sermos líderes, temos essa ambivalência como exercitar a força. Algumas de nós não vemos isso como força, não queremos associar esta coisa. Nós não gostamos da ideia de termos a força. Mas, como coisas criadas, Deus nos dá a força de ser usada numa forma de responsabilidade, de termos a relação de ser usada para o bem. Então, enquanto pensamos a nossa própria força, a nossa própria habilidade a usar essa influência para trazer recursos, para delegar autoridades para outras pessoas, como nos relacionamos com o poder? Se nós somos muito ambivalentes e queremos dizer às outras pessoas, muitas das vezes podemos negligenciar o modo que nós temos essa influência, gostamos ou não. Infelizmente, na nossa igreja, nós somos isentos de abuso de poder, incluindo a autoridade espiritual. Na nossa própria experiência da autoridade, na jerarquia da congregação, se não estamos conscientes como usamos autoridade e poder, devemos estar abusando do poder. Se temos o papel como conselheira geral e não estamos atentas dos limites sobre questões de informações, ou mesmo em relação com algumas irmãs e as outras, sem muita intenção, podemos criar divisão. Então, entender e ser responsável do poder é importante. Entender que o poder pode usar com as pessoas, sobre as pessoas ou com as pessoas. No movimento do caminho da sinodalidade, queremos criar este equilíbrio do modo tradicional em que se usava o poder de cima para baixo para incluir várias formas de trazer este poder como participação, como corresponsabilidade. Uma pergunta que é importante para nós é que na nossa chamada aqui temos algumas questões durante o mundo, é que algumas culturas que nós viemos são tradicionalmente jerárquicas. Isso influencia mesmo quando exercitamos o poder. Se compreende que o poder, a pessoa com o poder no topo, tem esse tipo do poder executivo para endereçar as outras. Esse tipo de uso do poder pode ser muito forte, muito difícil, porque este é um modelo cultural. Algumas
Podemos ter culturas que são circulares, do tipo participativo, onde a liderança se sente como construir consensos comuns. Em ambos os casos, a cultura principal é que nós queremos trabalhar juntos é o Evangelho, como Jesus a si mesmo nos informa que nós não estamos exercitando o poder como poder de sobrecarregar os outros, mas como modo no mundo, mas para o serviço. Mesmo assim, estamos na Igreja Católica, na vida religiosa, não estamos isentas na influência do mundo, como podemos ter esta influência na nossa congregação. Enquanto seguimos neste tópico, a sinodalidade reconhece a importância da autoridade, mas não nega o papel da jerarquia, mas está a criar de um equilíbrio, somente que a autoridade é criar espaços de participação das pessoas assumirem as suas tarefas, papéis de responsabilidade, exercitar os seus dons e muitas formas esse tipo de responsabilidade. As pessoas que estão nessas formas de autoridade, que é uma coisa nova, é quase, digamos, estar a adquirir, ativar espaços onde as pessoas podem exercitar neste este ministério da igreja para expressar esta sinodalidade. E muitas das vezes, algumas de nós que têm muitas expectativas, experiências, podem se sentir, muitas das vezes, perdidas, enquanto criamos espaço para as outras, porque algumas vezes precisamos de fato silenciar a nossa voz para dar espaço das vozes das outras pessoas. Quando fazemos isto com intenção, com graça, isso pode ser uma alegria. Finalmente, existe um modo, enquanto exercitamos a nossa liderança, devemos estar atentas com o equilíbrio relacional para criar atividades onde os líderes exercitam. É necessário estar orientado à tarefa, significa conseguir fazer as coisas. Algumas pessoas têm essa disposição natural de estar orientadas na seção de tarefas, por isso algumas de vocês estão indicadas, porque no fim do dia as pessoas podem confiar em vocês a seguir as atividades, a serem capazes das agendas e ter o seu capítulo geral completo. Então, esta orientação à tarefa é um dom. E existe também um número de nós aqui que estão também predispostas a focalizar-se na relação, em construir harmonia e dinamismo da equipe, formando pessoas, criar condições para as pessoas fazerem bem o seu trabalho. Essas pessoas que estão orientadas na relação é uma coisa vital para a liderança, é também essencial. Mesmo se temos influências de uma direção a outra, devemos encontrar um espaço para harmonizar esses dois tons, essas duas áreas de foco. Se nós sabemos que os nossos limites estão influenciando com umas outras, devemos dizer que a nossa equipe inclui pessoas que vão completar aquilo que nós não temos, vão conseguir compensar para estas forças que nós não temos. Esta habilidade de balançar na atenção das pessoas na tarefa é conhecido como uma polaridade. Em jesuíta, falamos uma questão apostólica. Não é um problema de ser resolvido, mas uma polaridade que precisa de ser gerenciada e precisa de uma consciência, de uma discrição e muita prática. Então, qual é a sua preferência entre tarefa, papel e relação? Vamos
partilhar algumas coisas para ajudar a refletir sobre isso. Então, agora estamos um pouco em cima do tempo. Agora, nosso convite será de escutar a irmã Luísa Mari, que vai falar do seu testemunho em assumir esse papel da liderança. Na nossa experiência com a irmã Mary, na nossa liderança, programa de liderança, ela nos impressionou com a sua habilidade de ter esse tipo de polaridade e também para a coragem que ela levou, assumiu na congregação. Enquanto escutamos a ela, vamos perguntar a vocês como fizemos ontem, para lembrar como essa experiência fala em você. Enquanto você escuta, quais são os dons de graças que você reconhece no trabalho da irmã Luiz Meri? Como Deus está agindo em você? Então, nossa experiência é que você possa partilhar essas questões no trabalho do grupo depois de ter escutado o testemunho da irmã Mary. Depois teremos um momento. Agora paro de compartilhar a minha tela. Olá. Si, je suis là, je suis prête. Merci beaucoup, David. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous et Boa tarde a todos e a chers todas. Je suis très heureuse aujourd'hui É uma alegria estar aqui, vou partilhar com vocês d'évoquer le chemin parcouru dans mon rôle de conseillère générale como conselheira geral e assumir et en ce moment de témoignage, de partage. En fait, je suis de sénégalaise partilha. et cela Sou fait do senegalense, presque de já há 6 ans 36 anos e sigo Cristo Salvador na que je vida fais aujourd'hui religiosa. le chemin intérieur Venho compartilhar com vocês o caminho interior pelo qual et eu surtout aceitei este caminho, sobretudo o percurso façonner ma mission que et modeler mon completei rôle de com conseillère. leadership e discernimento Sans que doute, moldaram a minha cette missão e parcours fortaleceram o meu papel de doit me permettre conselheira. de Antes de reconnaître mencionar essa etapa de crescimento, cette permita-me voltar à responsabilité. maneira como assumi a essa responsabilidade. Inattendu, reçu dans la foi. Foi uma missão En fait, inesperada, recebida com j'étais fé. tranquille dans ma Na mission verdade, eu estava d'éducatrice. tranquila na minha missão de Je educadora n'étais pas du tout com impliquée dans le em qualquer fonctionnement parte do de l'école Gabão. Em outras maternelle. palavras, não estava de forma alguma envolvida no capítulo Simplement, eleitoral que Dieu se m'a donné la realizava na nossa conviction casa-mãe em Castres, na d'aimer mon França. domaine Eu et simplesmente tinha sa certeza de que amava minha congregação e desejava que ela fosse uma resposta de Deus para o mundo de hoje. en Em communauté fervorosa et en oração em obéissance à comunidade, Dieu. acompanhávamos os trabalhos desse capítulo com grande Après les interesse. travaux No final, com o novo projeto da supérieurs congregação, acolhemos com en Afrique, alegria a primeira superiora geral africana da nossa história, após 165 anos da presença missionária na en África. Afrique. Pouco depois, Peu après Pouco l'élection de la depois, CGL, antes da ensuite continuação das eleições das reçu conselheiras, un appel. recebi um telefonema da nova geral e tratava-se Ma de décision saber se eu aceitava ser colocada na Ma lista première das réaction irmãs fut non. elegíveis. Minha primeira reação foi dizer não. Havia tanta coisa a fazer na missão e éramos De poucas. plus, Além moi-même disso, j'avais de eu nombreux mesma projets. tinha muitos projetos na missão que estava assumindo. Cherchez qui Procurei, lui ai-je répondu. procurei outra pessoa, procurem outra pessoa, lhe respondi assim. Mas procurem outras pessoas, Les estão mots du dentro do général m'ont capítulo. rappelé mon Mas as appartenance palavras à da la generale me Le lembraram da général minha pertença à de congregação nombreuses e réavivaient reavivaram ma foi. em mim a memória
de muitos sim dados ao longo da minha vocação. Como posso dizer não hoje, quando o Senhor sempre apoiou meus consentimentos sucessivos, meu coração não me permitia isso, então eu disse sim. Mais tenez-vous bien. J'ai Mas annoncé à mes communautés segurem-se bem, eu liste des conseillers anunciei às minhas irmãs da comunidade que eu havia sido consultada para a lista das conselheiras e que poderíamos rezar para que meu nome não fosse escolhido. E realmente rezamos, attentes. Mon nom est sorti. mas com todas as expectativas, o meu nome foi escolhido. Plus Tive profonde, então de pronunciar um segundo sim, mais profundo, ainda mais existencial, aceitar entrar na equipe da animação geral. depuis mes premiers Pela vœux, primeira vez desde oui se meus primeiros rassembler votos, um étroitement sim se autour de mon enraizou vote tão profundamente en me ao rappelant voto de que obediência, lembrando-me com j'étais força que ordinaire eu era avec le responsável pelo carisme de Sainte carisma confiado por Santa Joanne Joana Emília de Villeneuve, nova mais fundadora, a nossa fundadora, lors desculpe. de la mission entre 12 Mas uma palavra purification se intérieure. impôs na primeira missão entre dúvidas e purificação interior. Et Depois rapidement, desse je suis sim, arrivée comme cheguei Luisa em Marie de tous les Roma jours e et depois que je eu n'avais pas pu cheguei com a tenir Luz Meri que de l'ambition todos os fondatrice dias, du nouveau projet de porque conversion não tinha que j'arrivais vivido bleue a atmosfera do capítulo, não tinha prête. visto nada. J'arrive comme Louise Marie de tous les jours. E Et era maintenant, quase Luz Maria de première todos os réunion, dias. troisième Eu era réunion, mesmo a primeira reunião de quatrième grupo, a réunion, segunda, cinquième, a terceira, sans a mesma reunião, limiter sem contar com l'effort esforços contínuos de para chaque me communauté adaptar ao chrétienne. ambiente, os esforços de sim Beaucoup para, ont commencé para à me conhecermos de uma demander forma ce que je recíproca como faisais membros do grupo. E aí eu inicia a me perguntar: à o que é ce que estou groupe. fazendo aqui? Et si je demandais Aí à Luisa nascia a Marie de tentação. Se eu rekiloserbia, pedisse para tornar, voltar na minha missão, o que é que poderia si j'étais acontecer? prête. Mais uma vez, o meu sim Mais foi une mesmo parole colocado à prova. intérieure s'est imposée. Mas uma voz Oui au Seigneur interior se colocou. doit O porter sim tous les que eu autres disse oui. sim ao Senhor um dia deve Quant à ma carregar place todos os sim de hoje, resignando-me a pensar que é apenas por dans um ce tempo délicat definido. questionnement Foi que nesse nous entrons entrelaçamento de luz la e première session de questionamentos leadership que entramos em nossa primeira sessão de Leadership Discerning et j'ai été confiée após um ano de vida em lumière equipe. sur une mission reçue. E eu entendi Dès a les premiers graça do instants estado na de luz da mission, missão que j'ai recebi. découvert que lorsque Dieu Antes dos appelle, primeiros instantes, descobri il que accorde aussi quando la Deus grâce. chama a uma missão, La grâce entrega nécessaire também pour accomplir cette a mission. graça necessária para cumprir esta Voilà missão, l'image qui m'a onde que permis somos d'avoir de chamadas. la puissance Aqui à mettre está à a contribution imagem que me pour les permitiu de travaux entrar généraux. plenamente com a consciência plena na minha missão. Procurar agora compartilhar essa imagem com Je ne vocês. sais pas si ça se voit. Não sei se conseguem ver, sim, conseguem ver Donc voilà l'image que qui esta m'a permis de faire un imagem retournement que de me, mentalité que me fez mudar a minha interne mentalidade, a minha à atitude. maintenant. E, portanto, aqui co- Et voilà que eu me maintenant, coloquei aqui na minha chapeau missão, orange na grandissait escola, já sabia que este vers la chapéu session de laranja estava et je me suis crescendo de cor aperçue laranja entre a que sessão. oui, Eu Louise Marie, entendi que, tu as Luísa, tens uma un nova nouveau rôle missão. à assumer. Então, tens um novo papel para responder. En réalité, j'étais Na là sans verdade, conscience claire eu estava que lá c'était un sem rôle ter qui avait plus de consciência mission clara que de tout que connaître
carregava um chapéu laranja que havia ganhado importância e que todo o meu ser deveria agora funcionar com esse novo componente. Como não integrava, vivia um aparente caos, uma infinidade de tarefas, uma sucessão de situações a discernir, acompanhar, gerenciar um fluxo sem Cela m'a fim. révélé que d'autres A vivaient sessão revelou-me que outros viviam a mesma vertigem. Essa simples tomada de consciência acalmou-me. Essa tomada de consciência abriu-me a uma oportunidade que a sessão nos oferecia, olhar para a minha missão sob o olhar amoroso de Deus e aprender a crescer, integrando as diversas áreas de responsabilidade. de voir que même dans les Tratava-se situations de ver que, difficiles, mesmo em situações nous pouvons confusas, mener une action podemos stratégique desenvolver uma gestão estratégica pleinement que reconnaissant reflita plenamente nosso papel de papel animadora. consistait Papel à rayonnement, consiste em irradiar rayonner vida e de luz, lumière à partir de ce que nous a sommes, luz a tout en partir intégrant daquilo que les somos, renoncements à faire integrando la as croissance. renúncias necessárias ao crescimento. Intégrer les renoncements nécessaires à la croissance. Integrar essas renúncias necessárias ao Dès ce crescimento. jour, j'ai donc Esta senti é uma coisa la forte. nécessité Então, desde os d'agir autrement, primeiros dias, senti a necessidade dans de agir de la outra forma, singularité de de acolher l'animatrice. a particularidade do meu papel J'ai de compris que animadora. l'animatrice Compreendi que a n'est pas celle qui animadora fait, não é aquela n'est pas que celle qui aide faz, à faire, mas mais dans une aquela que attitude ajuda a intérieure d'écoute, fazer, como uma discernement, atitude interior e de discernement escuta, attentif discernimento, des olhar informations atento, et conversão permanente e contemplação. l'examen ignatien Então, o exame inaciano plus comme un redescoberto exercice como uma d'apprentissage atitude, intérieur mais do que um exercício, impulsé impôs-se como um spontanément caminho de presença, presença et ao à que ce que les sou, autres ao vivent que faço, et ao que que la os main outros de Dieu vivem, a travaille. presença da mão de Deus que trabalha em Devenir silêncio. leader devient donc pour moi une mission de vision et Então, de de passar a service. ser líder passou a ser Quand j'ai uma entendu missão de que grâce decisão e de à serviço. l'amitié, Graças a j'étais esta sessão, consegui integrar este papel de liderança, planejar, organizar, negociar, cultiver conceder, enfrentar la vocation desafios, et la orientar, motivar, cuidar da vocação e do carisma, estar être donc connecté à conectada tous com et à la réalité du monde, todos e com a realidade do mundo, tout en soulignant contemplar que e notre deixar-me mission convertir diariamente. convertir quotidiennement. Então, quero sublinhar Tout esse cela dans un aspecto, essa magnifique conversão, moment deixar-se converter-se ensemble a avec cada vous, dia, tudo dans isso num l'unité espírito sinodal e ensemble caminhar juntos com os outros, na generosidade, la no espírito de simplicité, equipe, de serviço, la humildade, générosité. flexibilidade, abertura, Ô chers coerência e frères et sœurs, generosidade. dès lors, chères sœurs, chers frères et A sœurs, partir de je ne peux então, fonctionner comme queridas Louise irmãs, Marie, queridos irmãos, mais eu não Louise podia Marie mais funcionar avec como une mission Luís Marie apenas, mas como Luís Marie, imprégnée de conselheira, Jésus-Christ, imbuída de guidée Jesus, par lui. Salvador, e que se deixa guiar por ele. Intérieur. Luís Marie em contínua conversão interior. Mais Não é fácil, lorsqu'on en a conscience, on mas prend quando soin de temos cette grâce. consciência disso, cuidamos dessa graça de C'est là que Estado. un autre point de la session de leadership Um m'a segundo ouvert la elemento que me ajudou compréhension du profundamente foi a leadership de la descoberta relation do meu perfil humaine-divine. pessoal na sessão da liderança, que me ajudou de uma Ce forma second élément m'a como o profondément caminho de ébloui. liberdade e de J'ai comunhão. O outro découvert que elemento que me chacune ajudou foi de a ces sphères descoberta do meu me perfil découvrit pessoal beaucoup de choses. e o meu tipo de caráter que me Puis ajudou a compreender muitas enrichissement coisas. Essa elle nous a permis de comprendre consciência que nos différences enriqueceu a nossa equipe porque nos influencent la permitiu de manière de saber como as vivre nossas diferenças la influenciam o manière nosso de guider, modo de fazer, de animar, de de servir decidir, ensemble. o nosso modo de acolher e de trabalhar L'avantage juntas. fut que nous avons toute l'équipe Este ensemble foi depuis
A vantagem de ter participado dessa sessão, todos os membros da equipa juntas, conhecer o nosso caráter, como reagimos e como nos motiva, entrar na humildade de si mesmo e na acolhida do outro. De fato, nosso caráter reflete tendências em nossa maneira de animar e reagir, e conhecê-lo é também contemplar o que Deus pode fazer de cada uma de nós em nossas forças e fragilidades, e acolher-nos umas às outras e convertermos-nos. Isso C'est vraiment beau significa de acolher-se umas às outras. comment nous É de pouvons fato bonito descobrir mais quem aussi somos, como et percebemos encore a plus realidade, merveilleux mas é de ainda découvrir ce que le mais Saint-Esprit maravilhoso peut agir descobrir o de que o nous Espírito à chacun de Santo nous. pode fazer de cada Il uma de nous fait nós. Ele nous nos fait faz passer passar daquilo que de somos, as nossas une forças e as nossas fragilidades, nos faz passar de eu a de nós. ma vision Uma coisa personnelle essencial para um líder não é mais apenas a minha visão, mas uma visão recebida em conjunto sob o sopro de ce Deus. qui m'est propre Trata-se de sair do d'accueillir que é ce qui vient de próprio Dieu. para Et acolher aquilo que vem de Deus, discouvrir assim que le discernement redescubro que o discernimento se torna como uma roupa a vestir todos os dias para descobrir a cada momento a novidade de Deus em nós. pour un sujet précis. Não apenas durante a reunião, um argumento específico, mas em cada momento, todo o nosso ser deve mover-se segundo os bons desejos de Deus, como dizia a nossa fundadora, Santa Emília de Villeneuve. É aqui onde o exercício da conversa no espírito, tão caro ao processo sinodal, assume todo o seu sentido, passar do eu para o nós, numa escuta profunda, numa confiança sincera, num diálogo verdadeiro, numa abertura para receber e Une dar. véritable expérience spirituelle. Uma experiência verdadeira Pour moi, espiritual. ce qui devient réellement cette Este expérience serviço de spirituelle, liderança c'est é uma experiência espiritual. et voilà où nos formateurs, Foi je les remercie encore, lá nous onde apportent dans nos cette guiaram os véritable nossos expérience fundadores na spirituelle liderança e une grande discernimento, nos conduziram a uma verdadeira experiência espiritual exigente e fecunda dans le para Seigneur. crescer no Senhor. Dans la deuxième session, j'ai Na particulièrement segunda sessão, aimé cette gostei phrase du pape François particularmente desta frase do qui nous Papa a été Francisco présentée. que nos foi apresentada: sonhar Commencer par les grande, petites choses et agir selon comprometermos ce que nous com avons rêvé. as pequenas coisas e agir de acordo com o que sonhamos. Rêver grand, nous engager dans les Essa, petites choses vou repetir de novo, sonhar grande, de sorte comprometermos-nos com as pequenas coisas e agir de acordo com o que sonhamos. à la cohérence Essas et à la palavras se fidélité. tornaram para nós um apelo à coerência e à fidelidade, En prenant agir de acordo com o que de sonhamos, la vie, cuidado de todos os passos que promovem a vida. Aprendemos a olhar para uma nossa missão sob o seu aspecto comunitário, discernir juntos, o nosso sonho institucional e nos comprometer juntos como as pequenas coisas que tornam possível. As pistas, os pontos recebidos para agir de forma estratégica nos ajudam muito hoje na animação da congregação. Compreendemos que esse serviço de ajuda e acompanhamento da congregação é melhor vivido quando nos deixamos ajudar a acompanhar como equipe. l'accompagnement que nous avons reçu nous Aproveito a agora aidé à para, avancer. nesse caso, agradecer. Essa coisa nos ajudou a seguir em frente, Que cette nouvelle a tomar dimension consciência de nossas polaridades e a descobrir que essas são fontes de riqueza. Nós realmente percebemos isso durante a terceira sessão, em que cada equipe tinha um facilitador. par son Sim, esprit. cada uma de nós é habitada pelo seu eu. No Cheminement entanto, o caminho sinodal nos pede um caminhar como um nós, que não é apenas a soma
dos eu, mas uma nova realidade que nasce da escuta profunda e da convicção de que nossas diferenças podem criar um nós autêntico. Nous avons appris, j'ai appris à Aprendemos então a reconhecer nossas resistências, ouvindo com o coração. Isso pressupõe reconhecer nossas vulnerabilidades e acolher a novidade que outro traz. É aí que a situação da contemplação, examen quotidien. partindo do exame de consciência que foi apresentada durante a sessão, a importância deste exercício diário, reconhecer a sua própria resistência, escutando com o coração, aquilo significa reconhecer as nossas próprias vulnerabilidades, Apporte. acolher a novidade que o alto, que o outro traz. É aqui onde se coloca a contemplação na ação, reconhecer que a nossa missão é uma verdadeira experiência espiritual. Deixamos-nos então acompanhar Permettre d'être para vivermos plenamente essa experiência através de um modo de ser e de viver e de agir. Em conclusão desses três módulos, posso dizer que agora acolho a minha missão de conselheira com uma liberdade renovada, liberdade comigo mesma, liberdade com Deus, liberdade com as outras, com os outros. Meu papel tornou-se para mim um lugar de contemplação, um espaço onde a experiência espiritual se concretiza. Aprendi a olhar para a missão em todo, a acolher a polaridade, a integrar diferentes perspectivas para o bem do Instituto e para o crescimento de carisma, confiado por Santa Joana Emília de Louvain, a nossa fundadora. Hoje sinto-me mais forte e mais consciente do meu papel de conselheira, aprendendo a acolher os desafios como oportunidades de crescimento e de serviço. Agradeço a cada uma, pela vossa escuta benevolente. toutes les équipes Desejo a todas as equipas que puderam organizar o programa de discernimento e desejo a todas as equipas para poderem ver essa experiência de transformação, comunhão e discernimento. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado também a David. Luís Marie, merci beaucoup. Muito obrigado. Honestly, I'm very moved. Eu estou muito emocionado So grateful. Look por at ter this. compartilhado, olhando, olha só, para as respostas das suas irmãs de muitas congregações. É uma coisa que toca o coração. O seu modo de reestruturar a chamada ao serviço, a responsabilidade, como espiritualidade em si mesma. E a generosidade do modo em que você respondeu, honestamente, é uma coisa boa ver esta inspiração que você tem e ver como você é corajosa e generosidade a dar o seu sim que inspirou as outras. Então, muito obrigado. We look forward to Olhamos com todo prazer para vermos como o seu testemunho vai inspirar e a compartilhar em alguns momentos. Vamos convidar as pessoas de terem um pequeno intervalo e um tempo também para poderem refletir. Qual é a recomendação, Paula? Merci beaucoup, Louise Marie. Je n'ai pas parole. Obrigado, Luiz Maria, é uma coisa muito importante. Então, podemos ter já a sondagem para a divisão da sala. Temos essa divisão em 5 minutos. Depois, teremos a pausa de 5 minutos e quando regressarem, todas vão ao grupo. Então, por favor, não desliguem nada. A sondagem do grupo já está na tela, como vocês podem ver. Peço a vocês a selecionar a língua que vocês gostariam de participar no grupo. Por qualquer forma, você não quiser participar no grupo, pode selecionar a última opção. Então, temos agora 5 minutos de intervalo. Estaremos aqui às meia hora da hora vossa. Nesse caso, 15h30 para a hora de Roma.
faltó good tiempo sign. para seguir compartiendo. Muy bien, sí, sí, estos son aperitivos, son aperitivos. So these are Una señal. starters, this just Queremos más. so that it's important to realize that you want to share more because I think we need to share, we need to speak about these Então, things. Sometimes é bom que we vocês queiram ainda participar. É verdade que o tempo não é muito suficiente, mas é verdade, é bom que devemos seguir agora. Podem fechar agora os microfones. Vou colocar na chat o link da Padlet. Vocês não precisam fazer isso agora, podem fazer isso mais tarde. Se vocês não têm tempo, uma ou duas ideias de todas as coisas que vocês compartilharam, podem usar o link para colocar, escrever as informações que vocês compartilharam no grupo. Eu depois irei compartilhar com vocês os resultados da Padlet de ontem através da e-mail. Então, David, tens a palavra. Thank you. No tengo que poner nada en las notas. So, friends, as we bring Então, progress amigas, to enquanto chegamos nessa sessão conclusiva, obviously there's a lot of em gratitude primeiro, and sei que existe uma grande gratidão pelas partilhas, o modo em que vocês se conectaram. Talvez existem algumas irmãs que são novas para vocês, that they understand porque vocês sabem que elas entendem a vossa experiência e vocês também entendem a experiência delas. É uma responsabilidade única que vocês assumem, seja como conselheira geral, como community, a broader community. Madre Gerali, que traz tudo isso nessa comunidade, então, para procurar entender todas essas alegrias, dificuldades, todos os problemas que vocês levam, pode ser um grande recurso. Enquanto iremos ver a Padlet mais tarde, vamos ver aquilo que nós compartilhamos, aquilo que ressoou ontem sobre, mesmo hoje, aquilo que compartilhar uma Rosemary, eu vejo uma grande gratidão pela grande honestidade, como ela conseguiu conectar o serviço dela com a espiritualidade. É um grande modelo para nós. Enquanto nós fechamos alguns pensamentos conclusivos, quero compartilhar algumas coisas. Uma coisa é natural que o tempo, por causa do trabalho, da complexidade, podemos estar sobrecarregadas. Isso pode nos fazer sentir que nos perdemos em algumas coisas. Isso muitas das vezes é difícil fazer o caminho, mas quando isso acontece, quero lembrar a vocês a importância de ir até o início, objetivo e tarefa e a função. Isso nos ajuda a nos orientar em momentos difíceis. Qual é o meu objetivo, o propósito, a função que eu quero servir? Qual é a minha tarefa que me pediram para assumir neste serviço, para esta missão? Isto significa que existem muitas responsabilidades, estão dentro, que são muitas também outras. Então, se nós podemos clarificar propósito, função e tarefa, podemos entender qual é tarefa que queremos assumir. Podemos muitas das vezes nos preocupar com as tarefas e esquecer a função e propósito. Então, se você encontra a si mesma sobrecarregada, volta para o propósito, o objetivo. Lembra que a sua tarefa não é fazer todas as coisas, como dizia a Rosemary, tem esses aspectos importantes. Não é necessário fazer tudo, é ajudar as outras a fazer o que elas possam fazer para poderem completar, é assumir, realizar a missão, é assumir e carregar. Para poder também enfatizar as outras pessoas a assumir a missão conosco. Número dois, reconectar com a nossa vocação,
a história da origem da nossa vocação. Pode ser uma coisa importante lembrar como nós iniciamos e convidar as vossas irmãs a compartilhar a sua história vocacional. Esta é uma coisa boa para ter uma nova equipe a trabalhar juntas, principalmente se a vossa equipe é diferenciada em termos culturais. É uma forma de aprofundir como vocês têm em comum para poder encarregar o carisma. Número 3, As we just mentioned, como já acabamos de mencionar, ser parte de uma forma de ajuda às outras é necessário construir redes, um apoio de ajuda nesse mundo que é muito difícil. Então, a participação em comunidade como uma prática, reaching out encontrar-se, por exemplo, com outras congregações que estão nas vossas regiões, ou talvez tem congregações que vocês já conhecem, procurar aprender essas relações entre outras congregações pode ser um recurso, porque o risco é aquele de ficarmos isolados na nossa vida sem ganhar essa vantagem dos grandes recursos da diversidade que nós temos se nós procuramos a espalhar a nossa relação com outras pessoas. O outro aspecto é, como a irmã Luz Mary compartilhou, os valores de fazer a formação contínua. Isso pode ter um grande impacto para nós. Muitas de nós continuam a colocar esta responsabilidade porque nós somos boas em umas outras coisas. Agora, quando aparece na administração, organização, trabalhar com recursos, isso pode ser de ajuda, ter aspectos para ajudar, from experts para across despertos, courses, para fazer formações, and leadership o nosso, is available a nossa liderança de sermentos disponível para líderes gerais estão aqui em Roma. Também fizemos cursos online. É sobre cursos de iniciação mesmo na América Latina este ano, mas a WISG continua constantemente a organizar, a oferecer formações de grandes qualidades. Então, encorajamos vocês a fazerem essas coisas. No fim, encorajamos vocês como, enquanto vocês caminham nesta sessão, que tipo de ajuda vocês precisam agora enquanto você assume esta tarefa? Qual é o tipo de coisa que você acha que é necessária? Então, tem essas perguntas para refletir. Amanhã have a realization temos of our discerning leadership uma das nossas líderes facilitadoras da Ásia international que é internacional em termos de experiências sobre o discernimento e as relações entre esse discernimento comunal. Christina Kang. Cristina Kenny, ela é uma leiga de Singapura, ela tem doutorado em teologia, ela compartilha o modo da compreensão, do modelo da compreensão dos nossos estudos de organizações e nos ajuda a mapear a realidade para podermos entrar nesse mundo. Ela explora este modelo teológico da organização, nos ajuda Yeah, nos ajuda a identificar onde nós podemos encontrar Deus, mesmo se estamos fazendo esse trabalho. Então, ela vai Mary Johnson, ser ajudada com Mary Jones, a superiora geral das Irmãs da Notre Dame, who will be reflecting que vai também refletindo este modelo e como isso afeta no seu trabalho. Então, pedimos a vocês a lerem este artigo que a irmã mandou para vocês, que vai ser disponível às 17 desta tarde, quando vocês receberão o material para a sessão da manhã. also a worksheet that Existem também alguns documentos que acompanham a sessão de hoje. Encorajo vocês também a lerem nas vossas próprias línguas e verem como isso pode ajudar, ou mesmo aspectos como session on taking esta sessão, mesmo assumir a sua tarefa, journey. é um caminho e gostaríamos aqui de ajudar neste caminho. Eu termino de compartilhar a tela e Have just 2 or 3 minutes damos 2, 3 minutos. Se alguém quer dizer alguma coisa na chat, is that you're o most que, in touch with at qual é a coisa que te toca no fim desta sessão que gostaria de compartilhar conosco?
e nós our session to a close. vamos trazer a sessão no fim. Muito obrigado a todas. Obrigado de forma particular por Má Luís Marie, a Paula e a toda a sua equipe. Thanks, everyone. Obrigado. Thank you so much. Obrigado. Obrigado, David. Posso ver que Luís Marie está aqui conosco. Please write on the chat. Podem escrever na chat ou na Padlet todas as informações e, como disse David, não teremos tempo para escutar agora, mas escrevam tudo aquilo que acharem na nossa chat ou na Padlet. Tem o artigo já disponível, também mesmo o texto da Padlet que vamos compartilhar. So you have some things happening on the chat. David. Temos muitas coisas acontecendo na chat. So the testimony of Sister Louise Marie, everything was Agradecer a um testemunho da Sista Luz Marie, tudo inspirador. Deus está sempre nos preparando. If we identify ourselves Se nós identificamos com o papel, com a tarefa é difícil para nós de alcançar o objetivo, Identification with the purpose. propósito. Por isso mesmo, o propósito é mais importante que a tarefa, mas aceitar a liderança que significa esta é a finalidade. This helps us to escape Isso nos ajuda a sair em algumas questões que muitas das vezes impedem. É necessário primeiro lembrar o propósito da liderança. these age, years. they're cute. Yes. So God doesn't have time. We do, but God is Deus always the same. sempre é o mesmo, não tem tempo. Deus sabe quando nos chamou como seria a nossa vida. Então, esta é a chamada. So to allow the Holy Spirit to Para permitir o Espírito Santo nos guiar loads of patience to na, continue. para que possamos continuar. Has been very useful. Thank you. Foi bom, obrigado. Gostamos da formação. Essas são as palavras que estão saindo na chat. The consolation in this group is A consolação deste grupo aqui é muito, muito bom. So once again, Então, mais uma vez, David, obrigado. Obrigado pela sua sabedoria, por nos convidar. Luiz Meri, obrigado. Penso que ainda está aqui conosco. Obrigado. E, como David disse, nos encontramos aqui amanhã. Teremos Cristina conosco e vamos olhar essa estrutura teológica para compreendermos a nossa organização e a nossa congregação. Mais uma vez, obrigado. Agora podem abrir o And see you microfone para tomorrow. poderem agradecer. Até amanhã. cheers, everyone. Thank you. Thank Thank you you very very much. much. God bless you. Thank you. Muito, grazie. Oi. God Good bless day. Thank you. Thank Thank you. you. Translators. Sister Paula. Us. Merci, Thank merci, you, Sister merci. Miss Marie. Arrivederci. Bete Alamani. Domani. Paula. Io topata, Anga Lucia. Gracias. Bye bye. Merci beaucoup. Gracias. Merci. Au revoir. Gracias, muchas gracias a las productoras. Merci. Rosa Maferres, catalán. Sí. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Doris, Doris, Ah, c'est- Margarita, hola. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Perfecto, vida. Ahí te puse lo de Colombia, porque me parece que vos lo enviabas a las comunidades, ¿no? Entonces, como ahora están todas ahí, digo a última hora, porque así ya Cristina le lee y le...